clínico daquela senhora, como que estava. E senhores, ele foi até essa clínica por 15 minutos de atraso, não pôde ser atendido. Não pôde ser atendido por 15 minutos, senhores vereadores. O porquê? Chegou 15 minutos atrasado. E sendo que este médico, senhores vereadores, presta serviço para o nosso município. Agora me pergunta, presta serviço para o nosso município, onde está o seu respeito por cada cidadão de nossa cidade? Ela só precisava nada mais do que um atendimento, só uma avaliação. Infelizmente não foi atendido, senhores vereadores. Voltou para... E chegando no PAN, encontrou comigo, eu falei, vamos falar, senhores vereadores. Vou falar com esse médico. Que eu acredito que ele deveria estar dando atendimento lá no pronto atendimento. Era lá que era o lugar dele, não é na sua clínica, não. Me corrija, senhores vereadores, se eu estiver errado. Tem alguma coisa, senhor vereador? Permito uma parte. Até se faz presente o doutor aqui. Doutor, peço para o senhor, peça a conta. Peça a conta, peça a exoneração. O que o senhor faz não é justo. O senhor acha justo? Vereador, por favor, se contenha. Miltinho, só complementando, o seguinte... Vereador, se contenha, por favor. Se a carapuça serviu, eu acredito o seguinte, em primeiro lugar, se for dessa forma, esse procedimento médico, concursado, atender em clínica particular, vamos ter que abrir para todos. Nós vamos ter que abrir para todos, porque isso é um desrespeito com os funcionários e com os nossos munícipes. Em primeiro lugar, chega final do mês, os bonitão vão lá e recebem. Então eu acho um desrespeito, tem que pedir exoneração, não está bom, passou em concurso público, tem que atender no horário de expediente, no horário público, e não em clínica particular. Concordo, vereador, concordo com o senhor, plenamente, porque eu acho um desrespeito com o nosso cidadão. São eles... O senhor não pode se manifestar, são eles, o povo de Telêmaco Borba, que paga cada salário meu e de cada funcionário público. Então temos que dar respeito, senhores. Vamos respeitar nosso povo Telêmaco Borbense. Eu, como o vereador colocou, se não está bom aonde está, peça conta. Como eu digo, quando eu não estiver servindo para essa casa de lei, senhores, coloco meu cargo à disposição. Muito obrigado, senhor vereador. Por favor. Não há nenhum vereador inscrito, senhor presidente. Portanto, tendo chegado ao fim do horário do pequeno expediente, dando sequência aos trabalhos, solicito do primeiro secretário a leitura da matéria inscrita para a ordem do dia da presente sessão. Discussão e votação em segundo turno. Decreto Legislativo 178/2014. Portanto, em discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Pois não, vereador? Eu não comentei no primeiro turno, deixei aqui para o segundo. Nós vemos que o superintendente do Fundo de Previdência Social, que nós tínhamos, que infelizmente veio a falecer, o senhor Neemias, foi um homem de grande respeito e transformou aquele fundo. Eu lembro quando ele entrou, quando nós votamos aqui, no nome dele, foi com orgulho muito grande, que todos nós, os vereadores que faziam parte na época, não lembro, todos votaram no senhor Neemias. Um homem de família, um homem de caráter, um homem que sabia planejar, um homem que fez crescer aquele fundo. O fundo tinha um saldo pequenininho,
E hoje, graças a Deus, o fundo ele tem como garantir a aposentadoria hoje do servidor público. Então o senhor Neemias foi um cara, me desculpe, mas foi um senhor que fez crescer, organizou e foi transparente em todos os seus atos. E o Paulo é um pupilo do senhor Neemias. Anos trabalharam junto na prefeitura. É também um homem de caráter, uma pessoa muito sensata. E eu, particularmente, eu voto mais uma vez aqui no segundo turno, com maior esperança que o Paulo continue, ou então até melhore aquilo que o senhor Neemias fez. O que o senhor Neemias fez foi muito bom, mas o Paulo que ele possa melhorar mais ainda para dar garantia aos nossos servidores. Então eu só queria manifestar aqui, pela pessoa que o Paulo é, pela competência e por tantos anos que ele tem, que ele trabalha dentro da prefeitura, e eu particularmente eu tenho certeza que vai estar em boas mãos. Só queria colocar aqui e dizer que eu tenho uma grande esperança que o Paulo vai fazer uma transformação no fundo, assim como o senhor Neemias fez. Muito obrigado, senhor presidente. Continue a discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Faço minhas as palavras do vereador Mário César Marcondes, porque o senhor Paulo Korovski realmente é uma pessoa que não só inspira muita confiança, como ele é confiável. E nós fizemos parte de uma CPI do FUNPREV, alguns anos atrás. Sabemos com que dificuldade o senhor Neemias Carneiro caminhou dentro daquele fundo previdenciário e deixou na posição em que deixou. É claro que, pegando um negócio que está redondinho, diria-se na gíria, é mais fácil. Mas sabemos que é penosa a tarefa do senhor Paulo Korovski. Mas, particularmente, e acredito que a maioria dos senhores, ou todos, confiam plenamente, porque é uma pessoa que tem credibilidade, respeito total e conhecimento daquilo que faz. Por isso, tem meu voto em segundo turno e, além de tudo, é uma pessoa companheira, amiga, que você pode chegar e conversar, e alguém que estará sempre nos dando todas as informações necessárias, sempre que formos procurados por funcionários públicos. É um jovem senhor Paulo Korovski, né, nessa missão, e desejamos a ele, particularmente desejo a ele, toda a felicidade do mundo nessa tarefa espinhosa, mas que será muito boa para os funcionários públicos. Permita uma parte, vereador? À vontade, vereador. Que eu já usei a palavra, então não vou pedir rapidamente, agradeço a parte. Eu quero falar, quando fala do senhor Neemias, falar de toda a equipe que ele coordenou. Seria um pecado muito grande se colocasse somente o nome dele pelo trabalho, mas é de toda a equipe. Então eu vejo assim, o senhor Neemias soube coordenar e soube trabalhar aqueles funcionários que fizeram crescer junto. Então quero colocar aqui, quando falo do senhor Neemias, quero também falar de toda a equipe, todos os funcionários ali são pessoas espetaculares e que têm uma credibilidade muito grande. Obrigado, vereador, pela parte. Até porque nós sabemos que é do fundo previdenciário que depende o futuro dos aposentados, dos pensionistas, daqueles que estão nessa instituição hoje em dia. Então, a gente sabe com que cuidado tem que ser escolhido. E fiquei muito feliz quando foi escolhido o senhor Paulo Korovski, até porque, né, diante de tudo isso que eu já falei, que os nobres vereadores já falaram, ele tem uma capacidade muito grande para gerenciar esse fundo, para que nós não tenhamos dissabores no futuro. Obrigada. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Gilson. Eu estava ansioso para votar, depois que eu descobri que está o senhor Paulo com essa proposta saudável, e eu estou justificando meu voto para que estava com receio, antes do seu Paulo, tinha funcionário público querendo colocar laranja no fundo previdenciário para criar cargo lá dentro. Eu ia votar contra, mas nesse momento estou justificando meu voto pelo fato do seu Paulo ser uma pessoa de carreira, uma pessoa íntegra. Enfim, pelo meu apreço que eu tenho pelo seu Paulo, que eu também não é de hoje que eu conheço ele. Então, por esse motivo, estou votando no seu Paulo, senão não votaria. Obrigado. Continua a palavra, senhor presidente. Discussão, vereador Rubens.
quero reiterar todos os pronunciamentos e parabenizar o prefeito pela sensibilidade que teve tempo, pensou, refletiu e acredito que tem escolhido a pessoa certa. São Paulo é uma pessoa ilibada, com mais de 30 anos de prefeitura, e acho que vai corresponder a todas as nossas expectativas. Está sucedendo um presidente que é difícil de se igualar, pelo trabalho que ele apresentou, no tempo que esteve ali o seu Neemias, inclusive foi por unanimidade a ratificação do seu nome aqui nesta casa, e espero que o seu Paulo continue com esse trabalho brilhante que veio até hoje, e quero dizer que ele tem todo o nosso apoio aqui nesta casa do que ele precisar para a caminhada dele, ele e sua equipe que vai formar no Fundo Previdenciário. Muito obrigado. Me permite a palavra? Pois não. Eu quero, senhor presidente, quero fazer uma proposição com relação ao Fundo Previdenciário. Nós podemos muito bem, senhoras e senhores vereadores, criar uma lei que, para se tornar responsável hoje do Fundo Previdenciário, só concursado, para que tenhamos que não corra o risco de ir em mãos alheias. Por esse motivo, estou votando no senhor Paulo. Muito obrigado. Então, senhor presidente, são estas as considerações que teria para fazer na indicação do senhor Paulo Kurowski para a superintendência do Fundo Previdenciário Municipal. Continua em discussão. Senhor presidente. Pois não, vereador Hélio César. Bom, bem colocado pelos pares dessa casa aqui. Só tenho para falar do nosso eterno Neemias e para falar do seu Paulo, né, que só tenho seu Neemias, uma pessoa, tive a oportunidade de conhecê-lo, uma pessoa íntegra, fez um trabalho sensacional ali, muito bom, como já foi dito pelos pares, e tenho certeza que o seu Paulo Kurowski vai dar continuidade ao trabalho, e uma pessoa digna, só tenho a desejar boa sorte para ele. Obrigado, senhor presidente.